Um curso em milagres, capítulo 2, texto 6. Medo e conflito. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que é responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que é responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Então, logo, coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitisse que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental, sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, pode comportar-te como pensas que deveria,
mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção, que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, tua mente está dividida, e o teu comportamento, inevitavelmente, vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que, de alguma forma, tens que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como o remédio. Esses passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Tenho enfatizado que o milagre, ou a expressão da expiação, é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em posição em que necessitas da expiação. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que têm que reconhecer, e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa
e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância, mas não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar o teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Lição 13. Um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebe algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti, que te igualas ao ego. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto no máximo de cada vez, deve ser praticado de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abre os olhos e olha lentamente ao teu redor, dizendo: eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta, e então fecha os olhos e conclui com: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura, e provavelmente a descartarás como
fóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo, manifestado ou reprimido, que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será o suficiente. Então vamos lá. Hoje são 3 ou 4 vezes que você vai realizar o exercício por aproximadamente 1 minuto, tá? Então, com os olhos fechados, pode fechar os seus olhos nesse momento. Inspira, traz consciência para a tua respiração. Um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. Abre os teus olhos lentamente, vai passando teu olho ao redor. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Feche os olhos novamente. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Abre os olhos mais uma vez, com calma. Isso. Agora fecha novamente. Um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. Um mundo sem significado gera medo. Abre os olhos devagar, olha ao seu redor. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Feche os olhos novamente. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Você vai repetir esse exercício 3 a 4 vezes durante o dia de hoje. Então, salva esse exercício, salva esse vídeo. Lembrando, se você está chegando agora, tem a playlist completa disponibilizada desde o primeiro dia, para que você possa seguir essa jornada junto com a gente. Então, crie um hábito positivo de algum mecanismo para que você sempre tenha à mão a lição do dia, para que você não se perca. Pode ser um grupo no WhatsApp que você cria com você, fixa lá no WhatsApp, e toda vez que você abrir o WhatsApp, você clica e ouve ao áudio novamente. Então você está criando uma programação, um novo hábito positivo para que você se lembre de fazer o exercício. Combinado? Nos vemos no próximo exercício.